Olá para você que nos dá o prazer da sua companhia. Muito obrigado por estar conosco nesses nossos aprendizados. E para iniciarmos nosso estudo de hoje, eu quero te convidar para que possamos nos unir em pensamento e para que o mais alto nos ajude nas nossas reflexões. Vamos elevar nosso pensamento, agradecendo a Deus por tudo que temos recebido nessa nossa encarnação. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, por todos os ensinamentos e aos amigos espirituais que nos ajudam e nos orientam nessa nossa caminhada. Que eles possam, neste momento, estar junto conosco, nos orientando para o nosso bom entendimento do estudo de hoje. Muito obrigado a todos, que Deus nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Nosso estudo de hoje refere-se à prática do bem. Nosso estudo de hoje tem como base a questão 643 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga se há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem. E os Espíritos respondem: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser gentil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Portanto, de acordo com essas respostas, nós podemos entender que todos nós estamos em condição de fazer o bem. Não importa a nossa raça, o nosso credo, a nossa cor, não importa que sejamos pobres ou ricos, que estejamos envolvidos de um poder temporal, um poder de comando, uma posição elevada na hierarquia social. Não importa que sejamos intelectuais ou tampouco que não tenhamos nenhum estudo. Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, fazer o bem não é somente doar um pedaço de pão a quem tem fome, ou um par de sapatos a quem se encontra descalço, nem tampouco um agasalho à pessoa que está passando frio. Ou, como é mais comum, repassar algum dinheiro para as necessidades de uma outra pessoa. Tudo isso é excelente, deve ser feito e é muito importante, porque serve também, no mínimo, de treinamento para o desapego das coisas materiais, valendo como um exercício da caridade. Fazer o bem é ser útil na medida do possível, é doar-se doando um pouco de seu tempo, da sua atenção, do seu carinho, da sua amizade, do seu respeito, do seu amor. E todos, sem exceção, podemos ser úteis, doando-nos, como por exemplo, quando ouvimos com atenção e interesse o intelector aflito, desejoso de conhecer outra opinião, ou pelo menos no desejo de desabafar, aliviando-se da sua angústia ou da sua ansiedade.
Também podemos ser úteis no dia a dia, nas mínimas coisas, prestando informações corretas a quem não seja da nossa cidade, auxiliando um cego a atravessar a rua, visitando um doente que esteja hospitalizado, levando-lhe uma palavra de esperança, oferecendo-nos para a realização de trabalhos diversos, nos mais variados campos, sem esperar pela convocação, trabalhando, enfim, com capricho em tudo o que fizermos, nas tarefas simples ou nas tarefas complexas, cumprindo dessa forma nossa parte para com a harmonia e o equilíbrio das relações sociais, uma vez que vivemos em regime de interdependência, ou seja, nós dependemos um dos outros. Nos tempos atuais, em que vivemos várias situações de muita preocupação conosco mesmo e de pouca atenção com as dificuldades das outras pessoas, nós queremos lembrar aqui de uma virtude que anda meio esquecida em nosso meio. Trata-se da gentileza. E gentileza não é sinal de fraqueza, nem tampouco seja virtude somente das mulheres. Gentileza significa cortesia, amabilidade, bom tratamento e dedicação aos mais necessitados. A gentileza tem um poder muito grande no nosso dia a dia e tem relação direta com a inteligência, bem como denota elevação moral daquele que pratica a gentileza. Muitas pessoas se desculpam dizendo: olha, eu não tenho tempo para esse tipo de coisas. Porém, sempre é tempo para uma palavra de amizade, para um telefonema fraterno, para um sorriso de afeto, dirigido mesmo àquelas pessoas que parecem endurecidas e impermeáveis às boas maneiras. A gentileza depende do hábito, de nos habituarmos a ser gentis. E nós podemos começar a ampliar essa gentileza a partir deste momento. Há muitas maneiras de ampliar esse hábito, mas é preciso muita disciplina e muita força de vontade. É fácil ser gentil com os nossos superiores, mas é muito mais difícil ser gentil com as pessoas que estão em situações subalternas à nossa posição. Ou é muito mais difícil ser gentil com os familiares e amigos próximos, justamente aqueles com quem acabamos desdenhando as regras da conduta sadia. Nós podemos ser gentis no trânsito, com as pessoas na rua, em nossa casa, no trabalho, em todos os lugares. Mas é interessante ver que cada dia é mais difícil de se ver. Por exemplo, uma pessoa que deu seu lugar a outra dentro de um ônibus lotado ou numa fila, quer seja de banco, quer seja qualquer tipo de fila. Ou ver-se as pessoas ajudando as outras a carregar sacolas, a levantar objetos caídos, a ajudar quem está sobrecarregado, a ajudar um idoso a atravessar a rua. É difícil ver-se as pessoas que jogam o lixo realmente nas lixeiras. E mais interessante que a gente vê
as lixeiras sendo depredadas. Cada dia as pessoas alegam que não tem tempo para esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o tempo somos nós que fazemos. Quantas vezes, quantas horas nós passamos à frente da televisão, assistindo a telejornais ou a novelas, e alegamos não ter tempo para agradecer uma correspondência, um convite ou um favor recebido. Outro cuidado que anda muito esquecido entre nós é o cuidado de telefonar para determinada pessoa sem analisarmos se estamos incomodando-a no momento que ela poderá estar muito ocupada. É importante não fazermos ligações em horários de repouso ou tarde da noite, a não ser em caso de uma emergência inadiável ou de uma urgência, que precise ser feito. É importante também que não tomemos demasiado tempo das pessoas com assuntos banais. E algumas expressões que a gente vem notando muito esquecida entre nós. São aquelas expressões: muito obrigado, por favor, seu café está ótimo, bom dia, boa tarde, me desculpe, pode passar, é a sua vez, pode ir que eu espero, e outras expressões do mesmo gênero. Nós estamos ouvindo cada vez menos essas expressões. E quando esses pequenos gestos de fraternidade e reconhecimento vão sendo esquecidos, a pessoa torna-se fria e áspera, acreditando que todos devem ser gentis para com ela, esquecendo que esse dever da gentileza é recíproco e devemos ser aquele que dá o primeiro passo. A gentileza tem um pouco de renúncia e muito a ver com a generosidade. E a generosidade é irmã da caridade. E é por isso que quanto mais fraterna for uma pessoa, mais gentil ela será. A pessoa gentil tem paciência no ouvir as outras pessoas, mesmo aquelas cuja conversa parece não trazer nada de útil. Segundo nos orienta Chico Xavier, às vezes é preciso peneirar muito cascalho para obter-se 1 grama de ouro, mas em toda a conversa sempre há alguma coisa que se aproveite. E enganam-se aqueles que pensam que a gentileza é própria da mulher, pois que os espíritos precisam progredir em tudo, e por isso a afabilidade e a gentileza têm vez em qualquer pessoa e em qualquer lugar, demonstrando o longo caminho já percorrido pelo espírito. E quando a pessoa adquire o hábito da gentileza, passa a agir desta forma naturalmente, porque ela se sente bem, sem sentir-se virtuosa ou para que os outros a admirem. E ainda que você não acredite em tudo o que pode a força da gentileza, ainda que ache tudo isso um exagero, se você for gentil, estará se presenteando a si mesmo, porque tornará sua vida bem mais tranquila. E viver bem com a gente mesmo já é um grande passo para viver bem com toda a humanidade.
O Mestre Jesus já asseverava: vai tu e faze o mesmo, reforçando a necessidade da ação do bem ser realizada pessoalmente. As pessoas que nos rodeiam são as nossas ferramentas de progresso. E não podemos esquecer que o nosso coração é um músculo poderoso que precisa ser exercitado no sentido físico e principalmente no sentido espiritual. O bem faz bem a quem o pratica. Esta frase não é inédita, nós já a ouvimos muitas vezes. Contudo, parece que pouco a pouco as pessoas começam a se convencerem desta verdade. Pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo Instituto Gallup demonstra que 95% das pessoas sentem bem-estar com o exercício regular da filantropia. Filantropia entendida como qualquer atividade que vise promover o bem-estar do semelhante, independente de dinheiro e que pode estimular outras pessoas na realização de ações a benefício de alguém. Há quem diga que as pessoas praticam filantropia para aliviar a própria consciência, sem resolver a raiz do problema de quem pretensamente estariam auxiliando. Nesse ponto, nós queremos lembrar uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz: se você não pode alimentar 300 pessoas, alimente uma só pessoa. Assim, nós sabemos que uma criança, ao abrir um presente doado por alguém, esse presente pode não ser exatamente o que a criança queria, mas faz essa criança ficar muito feliz, mesmo que seja por breves momentos, ou no momento que ela recebeu o presente. E por um curto período de tempo, essa criança soube que os sonhos podem tornar-se realidade, e ela voltará a sonhar e a cultivar a esperança nas pessoas. A energia para a execução de nossas tarefas diárias não dispensa a gentileza na concretização do objetivo a ser atingido. Gentileza é generosidade e afeto. Quando o homem se dedica a amar e ser amado, é importante que tenha em mente o valor expressivo da gentileza e da cordialidade, como sendo as portas pelas quais se adentra em busca do entendimento e da afeição. E no livro Celeiro de Bênçãos, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, ela nos diz: não aguardes, porém, que sejam os outros gentis para contigo. Sejam os teus hábitos no culto da gentileza uma metodologia de equilíbrio que te imponhas como disciplina de autoburilamento da vontade e do comportamento, numa preparação às colônias espirituais para onde transferirás mais tarde residência, onde o respeito e a cordialidade, como a gentileza e o afeto preponderam em todos os círculos. E como ninguém tem a obrigação de te amar, e como cada qual se impõe o dever de amar a todos, é preciso respeitarmos nas dificuldades do nosso caminho as criaturas endurecidas,
infelizes, às quais devemos doar maior cota de gentileza, pois que a gentileza é caridade em nome de Deus para o grande mal de que padece a humanidade, em forma de egoísmo avassalador. Muitas vezes as pessoas se questionam perguntando se pode doar alguma coisa sem sair de casa. É evidente que sim. Há muitas maneiras de se engajar em campanhas contra a fome, contra epidemias, contra enchentes, contra o frio, a favor dos desabrigados, ajudando a entidades de assistência social através de contribuições e tantas outras maneiras. Sem sair de casa, a pessoa pode ser gentil e ajudar aos mais necessitados. Contudo, quem além de doar alguma coisa, doa de si mesmo em benefício dos outros, indo ao encontro do necessitado, irá se sentir muito melhor ainda. Se você é dos que já doa no trabalho, em casa, com os seus familiares, e acha impossível ampliar esse bem que existe dentro de você, tenha certeza, é possível. Depende de disciplina e força de vontade. E este é um convite para a sua reflexão. É um convite para que todos se engajem nessa rede sem fronteiras de fraternidade e de solidariedade, pelo bem e pela ajuda àqueles mais necessitados. Isto para que possamos nos sentir cada dia mais felizes e sentir o bem-estar de estar praticando o bem. E se você não sabe como começar, como fazer, como se entregar nessa campanha, pode começar olhando a sua rua, olhando a sua volta, os seus vizinhos, o seu bairro, a situação dos moradores. Verifique o que falta às pessoas. Verifique quem tem necessidade e que você possa praticar essa gentileza em favor dessa pessoa. Indague no seu templo religioso, aonde você frequenta, e verifique se não há a oportunidade de você praticar o bem junto com os seus amigos de religião. E tenha certeza que sempre existe alguém bem próximo a você, envolvido no bem. E você poderá ser mais um nesta fieira da bondade. Nós encerramos aqui esse nosso aprendizado, esse nosso breve estudo, agradecendo de coração a sua companhia, a sua atenção, e convido-lhe para que possamos encerrar esses nossos estudos através de uma prece de agradecimento ou uma mensagem que nos traga reflexão sobre o bem, sobre o amor ao próximo. Obrigado, que Deus te abençoe e te ilumine, hoje e sempre. Oração dos Jovens, ditada pelo Espírito Neio Lúcio. Mestre amado, aceita-nos o coração em teu serviço e, Senhor, não nos deixes sem a tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos o entusiasmo, a fim de que a paixão inferior não nos destrua. Modera-nos a alegria, afastando-nos do prazer vicioso.
Retifica-nos o descanso para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido. Inspira-nos a coragem, sustando-nos a queda nos perigos da precipitação. Orienta-nos à defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguetes da maldade e da indisciplina. Dirige-nos os impulsos para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal. Ilumina-nos o entendimento, de modo a curvar-nos felizes ante as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo, tanto quanto estás conosco. Assim seja.